Shalom, shalom Adonai a todos. É bom estar na presença do Senhor, aleluia. Quanta falta faz a comunhão. A Bíblia diz que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. Mas é por um bom propósito, aleluia. Saúdo a todos que irão assistir este vídeo e digo: Jesus vos ama, eu também vos amo, aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Esta palavra encontramos no livro de Lucas 24, versículos 3 até 35. E diz assim a palavra do Senhor: é relativamente longo o que vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 3. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Jesus e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor.
e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia. Eu quero compartilhar, eu quero falar do impacto da ressurreição de Jesus Cristo para a vida da humanidade, para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. O impacto da ressurreição. Jesus ressuscitou. Num dia como hoje, Jesus ressuscitou. Ele não está mais no túmulo, mas ele vive. Ele está no trono. Ele está na destra do Pai. Aleluia. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo de Nazaré. A Páscoa é uma festa, é uma celebração. Aleluia. Ele entrou na morte para arrancar a morte. Ele entrou na morte para arrancar a morte e trazer a vida. Aleluia. Antes de Jesus morrer, nós nos encontrávamos mortos espiritualmente. Nós precisávamos ser resgatados. Alguém tinha que pagar o preço por nós. E quem pagou este preço foi Jesus Cristo, entregando a sua própria vida por nós. Fomos redimidos pelo sangue. Amém. Foi uma morte cruel, uma morte de dor. Mas Jesus aceitou fazer isso em nosso lugar. No meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade. Aleluia. Amém. Então ele entrou na morte para destruir a morte e trazer a vida eterna. Hoje nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas que agora vive. Pregamos um Cristo vivo, um Cristo de poder. Jesus é o Rei dos Reis. Venceu a morte na cruz do Calvário. Amém. Amém. Existem muitas verdades neste aspecto da morte e ressurreição de Jesus. Existem muitas verdades, muitos pontos importantes pelos quais nós podemos constatar e trazer para nós, porque tem um significado importantíssimo para as nossas vidas como humanos, como crentes, como filhos de Deus. Amém. A igreja ficou de pé por causa da ressurreição de Jesus. O cristianismo só existe com a verdade bendita da ressurreição. O cristianismo existe por causa da ressurreição. A igreja ficou em pé por causa da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Porque Jesus ressuscitou, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação, ela é poderosa e é frutífera. Eu estou falando dos impactos da ressurreição para a vida da humanidade, para a vida do cristão. Para a vida da humanidade, para a vida do cristão. Jesus morreu porque almas tinham que ser ganhas. Ele foi a semente para que muitos pudessem ressuscitar da morte em que se encontravam. Eu e você nos encontrávamos espiritualmente mortos, mas Jesus morreu para nos resgatar daquela morte e hoje temos a vida eterna. Aleluia. Hoje prega-se um evangelho de poder por causa da ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho que se prega hoje é frutífero e é poderoso. Amém. E porque Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que morreram em Cristo
morreram em Cristo, ressuscitarão para a glória e em glória. Aleluia, aleluia. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Há benefícios em ser cristão, em ser verdadeiro cristão. Há benefícios. Hoje celebra-se a Páscoa, mas a Páscoa não é simplesmente um ritual. É uma celebração, é uma comemoração, porque nós fomos libertos. Num tempo como este, fomos libertos. Quando Jesus sai do túmulo, Ele trouxe a vitória para nós, para as nossas vidas. Toda condenação foi quebrada. Não há mais condenação em nossas vidas. Aleluia. Porque Jesus ressuscitou, a morte não é a última palavra nas nossas vidas, na minha e na sua vida. A morte não é a última palavra. A morte não prevalece nas nossas vidas, porque Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Amém. Jesus ressuscitou. O túmulo do vazio é o berço da igreja. O túmulo vazio é o berço da igreja. Temos uma fé baseada num fundamento sólido. Temos uma fé baseada num fundamento sólido. Jesus ressurreto, aquele que vive, aquele que está à destra do Pai, aquele que está no trono, aquele que é poder. Aleluia! A nossa fé baseia-se no Jesus. Amém? Jesus é o único que morreu e ressuscitou até agora. Jesus é o único que morreu e venceu a morte até agora. Existem muitos por aí que esperam a ressurreição ou alguma verdade sobre a ressurreição dos seus deuses, poder dos seus deuses, mas o nosso Jesus, Ele mostrou o poder quando entrou no túmulo e ressuscitou para a glória e honra do nome de Deus. Aleluia. Amém. Eu adoro este evangelho, porque é um evangelho que nos traz uma verdade na qual devemos nos basear, na qual a nossa vida deve ser sustentada. A vida deve ser sustentada neste evangelho. Amém. Olha, agora com o coronavírus, todos os que se diziam ricos, todos os que se diziam estudados, não puderam fazer nada para parar o acontecimento coronavírus. E todos eles estão olhando e pedindo orações, porque acabam reconhecendo que o nosso Jesus, Jesus o ressurreto, é o único que pode nos tirar dessa situação. Amém. Aleluia. Ah, Jesus é bom. Jesus governa o céu e a terra. Ele está no trono, Ele governa o céu e a terra. Amém. Esses dois jovens que iam para Emaús, eles só souberam que Jesus morreu na sexta-feira. É a única verdade que eles carregavam dentro deles, de que Jesus havia de ressuscitar. Eles não tinham isso dentro deles. Por isso que eles andavam conversando tristes, angustiados, dizendo que ele morreu
e agora aquilo outro. E Jesus apareceu no meio deles, conversou com eles, até eles sentiam o coração ardendo dentro deles, mas mesmo assim não puderam reconhecer que aquele com quem eles estavam era o Jesus, o ressurreto, porque não sabiam que Jesus iria ressuscitar. Eles pensavam que a morte de Jesus foi uma coincidência, foi algo orquestrado por todos aqueles maus, foi algo orquestrado porque odiavam Jesus. Mas de que tudo isto estava no plano de Deus, estava na agenda de Deus bem traçado que acontecesse, porque Jesus tinha que ser entregue para morrer por nós. Deus queria que o homem fosse resgatado. Deus queria que o véu fosse rasgado de cima a baixo, se estabelecendo a comunhão de Deus para o homem. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. Isso significa que é Deus que está estabelecendo a comunhão com o homem. Por isso que o véu se rasga de cima a baixo, de Deus para o homem. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, só o Senhor é Deus. Amém. Amém. Só reconhecem Jesus quando no partir do pão é que os olhos deles se abrem e reconhecem que, afinal de contas, nós estamos todo o tempo com Jesus. Afinal de contas, o que aquelas mulheres diziam, que não está ninguém no túmulo, é verdade. Jesus ressuscitou. Amém. Toda vez que você anda sem a verdade da palavra de Deus, sem a verdade da palavra na sua vida, você anda triste. Esses jovens andaram tristes, cabisbaixos. Você anda triste, você anda derrotado, você não tem esperança, porque você acha que a vida é derrota, de que Jesus morreu e depois venceu a morte. Não reconhece aquele que anda cabisbaixo, o crente que anda cabisbaixo, sem esperança, não reconhece essa verdade, o poder da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou. Tem que haver alegria na sua vida. Tem que haver esperança na sua vida. Porque Jesus ressuscitou. Você tem que saber de que você é mais do que vencedor. Porque o teu Jesus venceu a morte. Por mim e por ti. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor Deus. Quantos pastores, quantos grandes homens de Deus desistiram de fazer a obra de Deus, voltaram para trás, caíram por causa de uma e outra situação, ficaram frustrados. Quantos homens? Aleluia. Quantos homens fizeram grandes obras para Deus, mas hoje eles estão para trás, parados, já não servem a Deus. É porque não foram impactados pelo poder da ressurreição. Todo crente deve ser impactado pelo poder da ressurreição. Há poder na ressurreição. Se Cristo saiu do túmulo, então o que pode ser impossível para ti? O que pode ser impossível e difícil para mim? Se Cristo venceu a morte, o que pode ser difícil, meu irmão? O que pode colocar-te embaixo, triste, sem esperança? Se Jesus venceu. Eu quero exortar a todo pastor que perdeu a esperança por causa de alguma situação. Levanta. Toma posse
do poder da ressurreição. Toma posse. Ressuscitar é vencer. É vencer com mestria. Jesus venceu a morte com mestria. Amém. Venceu a morte com mestria. Quando os outros achavam que por ele ter morrido estava tudo acabado, Jesus mostrou num dia como hoje, num domingo como hoje, que nada está acabado. Eu vou mostrar que há poder em mim, que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estou acima da morte. Jesus está acima da morte. Jesus está acima de qualquer dificuldade. E nós somos filhos de Deus. Então nós também estamos acima, porque Jesus está em nós. O Emanuel. Amém. Aleluia. Quando esses dois jovens reconheceram que Jesus ressuscitou, em versículos 26, eu vou ler versículos 26, não, 28. Chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos e conheceram que estavam com Jesus. Mas logo Jesus desapareceu. Um dos impactos, quando tu tens o encontro, quando tu recebes o impacto da ressurreição, tu tens um encontro com Jesus, os teus olhos se abrem. Você quer conhecer Jesus? Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela-nos quem é Jesus. Quer saber mais de Jesus? Leia a palavra de Deus e os teus olhos vão se abrir. Você não andará mais cabisbaixo, porque você saberá a verdade sobre a sua vida. Por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio por mim e por ti. Jesus veio para resgatar a mim e a ti, a minha vida e a sua vida. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Mas para que você saiba disso e você tenha esse entendimento e que os teus olhos se abram, é necessário que você vá à palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Fala-se de Jesus. No Antigo Testamento são revelações acerca de Jesus. E no Novo Testamento são acontecimentos de Jesus. É o cumprimento do Antigo Testamento. É o cumprimento da profecia. Aleluia, aleluia, aleluia. Todas as coisas que se faziam e se diziam no Antigo Testamento era demonstração daquilo que seria o Novo Testamento. Mas para que tu saibas disso, é necessário que leias a Bíblia, estude a palavra de Deus, estude e medite na palavra de Deus. Amém? Amém? Quando você tiver o impacto da ressurreição de Jesus, os teus olhos irão se abrir. E quando leres a palavra de Deus, quando estudares a palavra de Deus, tu terás a revelação de Jesus Cristo, o ressurreto. Tu terás a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai impactar-te, ela vai tocar-te fundo, ela vai falar contigo. Amém? Aleluia. Não levemos de ânimo leve a morte e a ressurreição de Jesus. Estava programado por Deus. Era mister que acontecesse.
Era mister que Jesus morresse e ressuscitasse. Agora nós estamos livres. Estamos livres de toda a condenação. Ei, meu irmão, acorda, levanta sua cabeça. Você está livre. Você pode vencer a doença. Você pode vencer a pobreza. Você pode vencer a desgraça. Você pode vencer a maldição, porque Jesus morreu por ti e carregou todos os problemas. Ele carregou na cruz. Ele foi até lá. Derrubou aquele que te condenava e ressuscitou. Significa que você é mais do que vencedor. Amém. Que a ressurreição possa impactar a sua vida. A ressurreição possa tocar fundo em você. É uma celebração, mas é uma celebração que deve ser feita com entendimento. Aleluia. Entenda este momento. Amém. A igreja, ela está em pé por causa da ressurreição de Jesus. O túmulo vazio é o berço da igreja, do cristianismo. Amém. Aleluia. E para terminar, eu quero dizer, amado, que Jesus é bom. Jesus é bom. Toda vez que fores a ouvir uma palavra, ler a palavra, leia, ouça, escute com entendimento. Deseja mais de Deus. Deseja que Deus te revele mais, porque Jesus é bom. Aleluia. Ele veio, morreu por mim e por ti, porque Ele ama-me e te ama. Ele ama o mundo. Aleluia. E quero orar por todos aqueles que me ouvem neste momento, que me assistem neste momento. Eu quero orar por todos eles. Senhor Deus, graças te dou, porque o Senhor é o único no céu e na terra. Senhor, te agradeço pela morte na cruz do Calvário e pela ressurreição. Senhor, eu te agradeço porque fomos redimidos pelo sangue. Obrigada pela salvação, Senhor. Hoje nós somos salvos porque o Senhor aceitou entregar-se por nós. Obrigada, Pai amado. Senhor, queremos te dar honras e glórias. Em nome de Jesus. Amém.